noite. Você me vê? Estou vendo sim, senhor. A galera tá entrando, né? Vou esperar uns 3 minutinhos para ver se todo mundo entra, tá? Tá certo. Professor, enquanto isso, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Manda. Eu estou com dúvida em assistência litisconsocial. Eu estava lendo o livro de Fred Didier e eu vi uma outra nomenclatura. Parece que era litisconsórcio unitário facultativo ulterior. É como se confundisse os dois conceitos de assistência e de litisconsórcio. Eu estava pensando que a assistência ela fosse mais de um assistente, mas o assistente em si, ele se confunde com a figura da parte autora, certo? Vamos lá, calma. Calma, tá? Seguinte. Tá certo. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você refaz a tua pergunta, por favor. Eu tô confuso porque Sim. que a assistência litisconsocial, ela também pode ser chamada, segundo Fred Didier, de litisconsórcio unitário facultativo ulterior. Certo. Meio que os conceitos eles se confundiam à medida que eu ia lendo. Calma. É porque é o seguinte, é porque vocês não viram litisconsórcio, né, ano passado? Não. É estranho porque eu já dei essa cadeira e ela não foi reformulada. Então, no programa... É porque é o seguinte, já tem professor, a abordagem de Martorelli é mais para um viés penal, porque é a especialidade dele. Certo, entendeu? Certo. Entendi. Bom, mas litisconsórcio é muito simples, Lucas. É o seguinte, seguinte, a assistência, ela leva em consideração, ou ao menos espera-se, que a assistência ela seja praticada por um único assistente, certo? Pelo menos essa é a regra. Então, quando temos mais de um assistente, isso não é tão comum. Chamamos de assistência litisconsocial, 2 ou mais assistentes. Essa classificação que você viu aí de assistência ou de litisconsórcio unitário, facultativo, ulterior, isso é para a assistência simples. Perceba comigo, assistência simples e litisconsórcio unitário. Saiu, professor. Oi, Anne? Lucas saiu. Foi, então ele caiu. Acho que a internet dele caiu. Ele deve ter caído. Professor, o senhor gravou a aula passada? Gravei, mas não estou conseguindo, Anne, lançar ele no meu YouTube. Não pergunte, porque até para mim é difícil explicar. Veja, o que ele diz é o seguinte, me disseram na reunião da faculdade que isso é um bug do próprio YouTube, que eu não sei como resolver. Porque quando o vídeo tem mais de 15 minutos, eles pedem para que você faça eles lhe dão uma senha para que você possa lançar esse vídeo, que é para não acontecer de ser um vídeo com alguma pornografia ou alguma imagem proibida, sabe? Pela política do YouTube. Todo vídeo de acima de 15 minutos, para mim, eles mandam uma senha. Quando eu digito essa senha lá no YouTube para poder lançar o meu próprio vídeo, o YouTube não reconhece a senha que ele mesmo me mandou, entendeu? Aí na reunião com a coordenação e outros professores, eu relatei desse problema. Eu não estou conseguindo lançar as minhas aulas no YouTube porque o YouTube não reconhece a senha que ele mesmo me manda. Lá no grupo, algumas pessoas disseram que conseguem, outras disseram que não conseguem.
E uma professora disse que tem um outro aplicativo que é possível corrigir esse erro. Ela ficou de me mandar, essa reunião foi semana passada, ela ficou de me mandar e não me mandou. Eu confesso também que eu acabei esquecendo de cobrá-la. Então eu vou tentar falar com ela amanhã para tentar resolver esse problema, tá certo, Anne? Tá certo, professor, tá certo. Viu? Boa noite, meus amores. Boa noite. Boa noite, Neto. Pedro, beleza? Tudo bom, meu Daliane, filho? tranquilo. Bom não, né? Mas também tá muito bom não. Bia, Tá muito bom, não? tá não. Tô curtindo não. Eu Só faz sempre, curtir, meu irmão, cala a boca. eu sempre soube que eu nunca tinha medo de morrer, eu tinha medo de ser preso. Aí agora que eu tô preso, eu tô vendo que eu tô agoniado. Agoniada. Ah, cadê Lucas? Nada? Voltou não? Voltou ainda não. Voltou ainda não. Poxa, ele tava tirando a dúvida comigo, tão interessante. Acho que a internet dele caiu, provavelmente. É, deve ter sido. Minha gente, perdoe-me a demora. Espero que depois vocês repassem isso para os colegas que entrarem depois na aula. Houve uma mudança no acesso às turmas, às aulas, e eu não fiquei sabendo dessa mudança. Eu acho que, porque veja, é uma situação muito diferente, atípica, né? Então, alguns professores não receberam um e-mail dessa mudança. E aí eu passei tentando entrar, achando que era algum problema do aplicativo, porque o que foi dito na reunião era que na hora do acesso, assim, entre 10 para as 7, 7 horas e 7 e 10, podia haver algum congestionamento do aplicativo, né? Então, por isso que algumas pessoas tentam entrar e não conseguem. Eu achei que eu estava passando por isso, fiquei tentando entrar com a senha, o link anterior. Depois que eu tentei muito, eu lancei lá no grupo, informando, não estou conseguindo entrar. Foi que um colega disse, Pedro, mudaram os links. O novo é esse. Eu peguei e enviei para eles. Ou ele enviou para mim para poder entrar. Só que aí eu entrei no certo. E quando eu falo, Isabela, acho que ficou preocupada de eu não estar conseguindo acessar, veio falar comigo no privado. E aí ela me mandou um link que era diferente do que o Bruno tinha mandado. Só que era o link da manhã. Parece que foi Neto que entrou no da manhã e disse, isso aqui é o da manhã, não é o da noite. Resultado, tive que sair desse, entrar no outro. Mas aí eu fiquei aguardando ela me dizer qual era o certo, se era o dela ou se era o de Bruno. Enfim, problema. Mas estamos aqui. Espero que dê certo agora. Vocês conseguiram entrar sem problema, né? Foi sim. Vocês viram aí que eu lancei, Tranquilo. viu que eu lancei aí No grupo aquela foto? Sim, que é o material da nossa aula de hoje. Falta conseguir lançá-lo lá no como é que se diz? No portal do aluno. Eu vou digitar para colocar lá, porque esse material que eu mandei para vocês é uma foto que eu já tenho salva no meu celular. Só que eu não tenho mais esse material digitado. Devo ter perdido, mudando o celular. Enfim, perdi. Fiquei só com essa foto. E eu não consigo baixar essa foto para o portal. Então eu tenho que digitar no Word para enviar lá para o portal, beleza? Isso no final da aula e coloco lá. Tá bom? Tá certo. Beleza, professor. Me deem só 2 minutinhos, eu vou encher o meu copo d'água e aí eu volto para a gente começar a aula, tá? Um instantinho.
Bora lá, podemos começar? Sim. Vamos lá. Galera, hoje a gente vai falar de uma modalidade de intervenção chamada incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veja, o nome é estrambólico, né? Parece ser uma coisa muito chata, muito difícil, muito complexa. Lê do engano, é só o nome. Tá? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma modalidade de intervenção criada pelo atual Código de Processo Civil. Vejam, para que serve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Essa modalidade de intervenção, ela tem relação com quando há fraude entre os administradores da empresa, quando se trata aí de relações empresariais, ou seja, ela tem uma maior incidência para o direito empresarial, certo? Deu para entender? Mais ou menos? Deu, né? Joia. Lá naquele material que eu lancei para vocês da aula passada, quando a gente fala da assistência, logo no iniciozinho tem alguns conceitos que falam sobre a intervenção de terceiros. E aí, dentre aqueles conceitos que eu enumerei lá no material, falava que, em regra, a intervenção de terceiros ela só tem cabimento nas justiças estadual, federal e nas especializadas, certo? Não é possível, via de regra, a intervenção de terceiros lá nos juizados especiais. Com a exceção, aí vem a parte excepcional, com a exceção da modalidade de intervenção de terceiros, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É a única modalidade de intervenção de terceiros passível de ocorrer nos juizados especiais. Por que acontece isso? Porque lá nos juizados especiais podem haver ações que tratem aí das ilicitudes praticadas pelos sócios que tentam fraudar a atividade empresarial, a atividade da pessoa jurídica. Então, por isso que essa é a única modalidade que é possível de ser operada, praticada nos juizados especiais. As outras, não. Nenhuma das outras é possível nos juizados especiais, exceto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Depois vocês conferem lá no material da aula passada, dentro dos conceitos, eu digo, pessoal, em regra, lá na anotação, no material tem dizendo, olha, em regra, só na justiça comum é possível haver as intervenções de terceiros. Não é possível intervenção de terceiros nos juizados especiais, exceto uma única modalidade, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, para que serve esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Ela ocorre diante da ilicitude praticada pelos sócios da pessoa jurídica. Então, sempre que há
possibilidade de ocorrência de ilicitude praticada pelos sócios, vai haver um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na prática, esse incidente de desconsideração, como o próprio nome já nos remete, diz em relação a desconsiderar a pessoa jurídica de seus sócios ou dos bens dos sócios. Ela serve para desconsiderar, para afastar os bens da pessoa jurídica dos bens de seus sócios, para que, quando os sócios praticarem alguma ilicitude, eles possam arcar com seus próprios bens e não com os bens da empresa. Eu sei que vocês ainda não pagaram o direito empresarial, certo? Vocês vão ver lá, um pouquinho mais para frente, no direito empresarial, que, por vezes, a confusão entre os bens da empresa com os bens dos seus sócios. Às vezes, no próprio contrato social da pessoa jurídica, não há uma especificação relatando o que é propriedade, o que é bem da pessoa jurídica e o que são os bens dos sócios. Então, por não haver essa diferença entre esses bens, a justiça pode imaginar, acreditar que os bens da pessoa jurídica são os mesmos bens dos sócios. Só que existem pessoas jurídicas que, no seu contrato social, fica muito claro que os bens de seus sócios não podem ser confundidos com os bens da pessoa jurídica. Vejam, o direito empresarial ele tem várias possibilidades de pessoas jurídicas. Várias. Dentre elas, a diferenciação entre bens de sócios e bens da pessoa jurídica, ou bens que se confundem entre bens de sócios com os bens da pessoa jurídica. Então, quando há essa confusão, quando não se sabe o que é bem da pessoa jurídica e o que é bem dos sócios, diante da ilicitude ou da possibilidade de ilicitude praticada pelos sócios, é preciso que, diante do processo judicial, haja um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que fique bem claro, dentro do processo judicial, o que é bem dos sócios, o que são os bens da pessoa jurídica, para que, diante da prova de ilicitude praticada pelos sócios, os sócios arquem com esses prejuízos com os seus próprios bens, sem utilizar os bens da pessoa jurídica. Entenderam isso? Ficou claro? Você pode falar de novo, professor, por favor? Falo, vamos lá. Seguinte, Anne, seguinte, por vezes, a pessoa jurídica, a empresa, certo? Ela tem bens. Você sabe que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, ela pode ter casa, terreno, apartamento, bens móveis, carros, maquinário, certo? Entendendo isso? A própria pessoa jurídica ela pode ser dona de outros bens. Bens móveis, como carros, maquinários, computadores. E ser dona também de bens imóveis. Dona de apartamentos, dona de terrenos, dona de casas, salas de aluguel, salas empresariais. Então, a pessoa jurídica ela pode ter um patrimônio também, certo? O que acontece é que existem algumas pessoas jurídicas que elas começam um pouco menor e depois vão aumentando de capital. Ou seja, elas vão
deixando de ser, por exemplo, uma pessoa limitada, uma pessoa jurídica limitada, e passam a ser uma pessoa jurídica ilimitada, ou seja, com um capital muito maior. Elas mudam de pessoa jurídica, certo? Mas essa mudança ela ocorre na prática, mas não ocorre na teoria. Não há uma atualização do contrato social inscrito lá na junta comercial. O que significa dizer, uma empresa que era pequena, ela passa a ter mais sócios, ela inicia a sua atividade empresarial com 3 sócios, mas aí ela vai crescendo e passa a ter 6 sócios, 10 sócios, certo? Chega um momento que, por não haver essa atualização, e isso é muito comum, Anne, por que isso é comum? Para que ela não pague um imposto de renda, né, da pessoa jurídica mais alto. Então, ela é uma empresa maior, mas aí ela tem uma inscrição antiga como uma pessoa menor e não é atualizada para não pagar um imposto mais alto. Porque você sabe que no Brasil a atividade empresarial ela é cara para o empresário. Né? O empresário e o microempresário, o pequeno empresário e grandes empresas também pagam um volume montante de impostos altíssimos. Então, para tentar fugir aí dessa carga tributária muito grande, eles deixam de atualizar a sua atividade empresarial, né? Deixam de atualizar o seu contrato social da junta comercial. E aí o que acontece chega um momento que os sócios praticam alguma ilicitude em nome da empresa e, diante do processo judicial, né, os credores precisam processar a empresa porque sofreram um calote. Então, eles processam a empresa para reaver aí o que lhe foi usurpado, né? O que lhe foi tomado. Só que o Estado ele não consegue diferenciar o que são bens da pessoa jurídica e o que são bens dos sócios. Por exemplo, a casa que o sócio majoritário da empresa mora não está no nome do sócio, está no nome da empresa. O Poder Judiciário entende que aquela casa ela é um patrimônio da pessoa jurídica e não do sócio, que praticou ilicitude e que, portanto, deve arcar com os prejuízos causados aos seus credores com o seu próprio patrimônio. Então, para que serve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Para fazer essa diferença do que é patrimônio dos sócios e do que é patrimônio da pessoa jurídica, para que a pessoa jurídica não arque com os prejuízos causados pelos seus sócios. Deu para entender agora? Se não deu, me diz que aí a gente tenta uma outra explicação, tá? Deu sim, professor. Obrigada. Beleza, Anne. Ficou claro? Ficou entendido isso? Ficou sim. Ótimo. Porque é o seguinte, Anne, só para não ficar nenhuma duvidazinha, tá? Porque é o seguinte, a pessoa jurídica, isso vocês vão estudar lá em direito empresarial, certo? Então vocês vão ver lá que a pessoa jurídica, ela tem o poder, assim como a pessoa física, de ter várias características, certo? Pessoa física, por exemplo, quando é que a pessoa física ela passa a existir, né, para a sociedade? Nascimento com vida e registro no cartório com a sua certidão de nascimento, certo? Certo, Anny? Certo. Já a pessoa jurídica, ela também tem a sua vida jurídica. Quando é que a pessoa jurídica nasce? Com a inscrição dos seus atos constitutivos lá na junta comercial. A inscrição dos atos constitutivos do seu contrato empresarial lá na junta comercial é a certidão de nascimento da pessoa jurídica, certo? Então,
Ah, quando é que morre a pessoa jurídica? A pessoa jurídica morre com o encerramento do seu contrato social lá na junta comercial. É assim que ocorre a morte da pessoa jurídica. Quando é que morre a pessoa física? Com a certidão de óbito. Certo? Então, veja que pessoa jurídica tem vida, assim como pessoa física. Tem diferenças? Claro, tem diferenças. Tem algumas diferenças, mas essas são semelhanças. A pessoa jurídica nasce assim como a pessoa física, e assim como a pessoa física, a pessoa jurídica também pode morrer. Existe a morte jurídica da pessoa física, da pessoa jurídica. Então, nós temos essas características, certo? O que acontece é que a pessoa jurídica, ela, assim como a pessoa física, ela também adquire responsabilidades. Então, a pessoa jurídica, ela pode comprar imóveis, comprar bens, ela pode vender bens. A pessoa jurídica, ela tem patrimônio e ela pode vender o seu patrimônio. Pessoa jurídica, ela pode contratar mão de obra, ela pode contratar serviços, ela pode contratar empregados. Pessoa jurídica pode demitir funcionários. Pessoa jurídica pode assinar cheques, notas promissórias, certo? Então, pessoa jurídica, ela, assim como a pessoa física, ela é sujeito de deveres e de direitos. O que acontece, Anne, é que, diferentemente, aí vem uma diferença, né? A gente falou aí de semelhanças entre pessoa física e pessoas jurídicas. Qual é a diferença entre pessoas físicas e pessoas jurídicas? Uma das diferenças, né, são algumas, é que a pessoa física, ela pode atuar em nome próprio. Eu, por exemplo, sou um sujeito capaz. Anne é um sujeito capaz. Então, o que é ser um sujeito capaz? É poder casar, é poder ser dono de uma empresa, é poder vender o seu próprio patrimônio, é poder assinar um contrato de aluguel, é poder demitir funcionários da pessoa física. Isso tudo pode ser praticado pela pessoa física. Já a pessoa jurídica, ela até pode fazê-lo. Ela pode comprar, ela pode vender, ela pode consignar, ela pode contratar, demitir. Só que, para isso, a pessoa jurídica, ela precisa de uma pessoa física que atue em seu nome. Deu para entender isso, Anne? Deu sim, professor. A pessoa jurídica, ela sempre precisa de uma pessoa física que pratique os atos em seu nome. É como o Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco é uma pessoa jurídica. Tem CNPJ, o Estado de Pernambuco. Assim como os municípios também são pessoas jurídicas, também tem CNPJs. Assim como a União é uma pessoa jurídica, ela tem CNPJ. Só que, veja, o Estado, ele não tem mão para assinar contratos. Quem é que faz isso em nome do Estado de Pernambuco? O governador. Certo? Então, a pessoa jurídica, ela precisa sempre de uma pessoa física que atue em seu nome. É nesse momento que as pessoas que são responsáveis, chamamos de administradores, né? Podem ser administradores sócios, podem ser só gerentes, podem ser sócios gerentes, né? A pessoa que é dona da empresa, mas que também é funcionária da empresa, ela atua em nome da empresa. As pessoas físicas que administram as pessoas jurídicas, elas podem praticar crimes em nome da pessoa jurídica. É nesse momento, chamamos de ilicitudes, né? Então, é nesse momento que o Código de Processo Civil permite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
para que a justiça possa fazer a diferença, desconsiderar a personalidade jurídica, desconsiderar o que foi descrito nos atos constitutivos da empresa, no contrato social da empresa, para considerar a realidade, a verdade. Houve uma ilicitude praticada, quem se beneficiou com essa ilicitude foi a pessoa jurídica, porque, bem, se houve ilicitude praticada e se essa ilicitude ela beneficiou a pessoa jurídica, não importa o que houver nos atos constitutivos. A pessoa jurídica tem que arcar com os prejuízos causados aos seus credores, certo? Agora, se houve ilicitude praticada pela empresa, quem praticou essa ilicitude? Ou melhor, a quem interessava essa ilicitude? Quem se beneficiou com essa ilicitude? Se foi a empresa arca com o seu patrimônio, com os seus bens. Se foram os sócios, aí os sócios arcam com os seus bens pessoais. Desconsidera-se o contrato social, desconsidera-se os atos constitutivos descritos, inscritos lá na junta comercial e passa a valer a realidade, o que acontece na prática. Já que o que estava no contrato, já que o que era teoria não reflete a realidade, vale a realidade. Aí o Poder Judiciário pode desconsiderar a pessoa jurídica, pode desconsiderar os atos constitutivos e fazer com que aquele que se beneficiou com a ilicitude praticada que arque com o prejuízo causado aos seus credores. Certo, Anny? Certo, professor. Neto, deu para entender? Tranquilo, professor. Tranquilo? Bianca? Entendi, professor. Tudo certo. Tudo certo? Que bom. Bianca, não desliga não, Paulo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando eu falo em credores, você entende o que é credor? De uma pessoa jurídica, por exemplo? Seria, no caso, a própria empresa jurídica, né? E quem, no caso, se for algum serviço, alguma coisa do tipo, quem iria contratar seria o devedor, ou seria ao contrário? Isso mesmo. Agora ficou legal. É o seguinte, quem é o credor da pessoa jurídica? Aquele que fornece serviço, aquele que fornece mão de obra, aquele que fornece matéria-prima. Então, credor é todo aquele que tem algo para receber de seu devedor. Certo? Certo. Anny, você entende o que é credor? Neto, você entende o que é credor? Certo. Quando eu falo de credor, vocês Sim. entendem? Professor. Joia, Sim. beleza, tranquilo, ótimo. E aí, vejam só, eu vou contar uma historinha, certo? Para a gente depois discutir aí cada um desses pontos do incidente de desconsideração, tá bom? Agora eu preciso que vocês fiquem atentos à historinha que eu vou contar, beleza? Que é o exemplo. Beleza? Posso contar a história? Seguinte. Imaginem que uma empresa ela tem um capital, né? E vamos lá, de R$500 mil. E aí essa empresa ela tem um projeto de aumentar o seu capital, passar a ser uma empresa maior, uma empresa com mais investidores, uma empresa com mais lucros. Para isso, essa empresa ela precisa injetar aí, vamos lá,
milhões de reais. A empresa ela precisa de uma injeção monetária equivalente a 5 milhões de reais. Só que os seus sócios, né, tem 3 sócios, esses sócios eles não dispõem deste montante de dinheiro. Eles não têm aí uma poupança com o valor de 5 milhões para investir na empresa. Para isso, eles procuram um banco, tá? E vão pedir um empréstimo a esse banco. Um empréstimo no valor de 5 milhões. Vejam, quando uma pessoa jurídica precisa de um valor, né, alto para investimento em seu capital, de um banco, né, de uma sociedade econômica, financeira, eles precisam apresentar um projeto. E esse projeto precisa demonstrar a viabilidade, certo? Desse investimento. Porque banco não vai emprestar 5 milhões para quem não tem como pagar. O banco só vai emprestar quando souber que tem como receber daquela pessoa. E aí, para isso, a pessoa ela precisa demonstrar que tem como pagar. Primeiro, que vai haver esse retorno da empresa. Eles precisam demonstrar, se a gente investir 5 milhões nessa pessoa jurídica, vão ser comprados tantos computadores, tantos automóveis, tantas motos, vão ser contratados tantos funcionários, desses tantos funcionários, X são especialistas, X são atendentes, vamos investir um valor que corresponde a 500 mil de matéria-prima. Essa matéria-prima vai servir, né, para aumentar a produção da empresa em X dinheiro, que vai ser possível ter um lucro em X reais, para justificar que o banco empreste um montante de 5 milhões e que esses 5 milhões serão pagos em parcelas, sei lá, dividida em 60 vezes, 100 vezes, né? Que justificam aí o lucro para pagar as parcelas, certo? Porque senão o banco ele não vai emprestar o dinheiro. Se ele souber que a empresa não tem como pagar, ele não vai emprestar. Qual é a forma de pagar? Primeiro, o retorno do lucro. Se aumentou a produção, tem que vender mais. Vendendo mais, vai haver um lucro maior, que será suficiente para pagar as parcelas do empréstimo. E mesmo assim, caso não haja um retorno imediato desses valores, serão possíveis o pagamento das parcelas, porque a pessoa jurídica ela tem aí um patrimônio de, sei lá, 4 milhões entre móveis e imóveis. Então, a pessoa jurídica, para ela adquirir um investimento, um empréstimo, né, de uma instituição financeira, ela precisa apresentar um projeto e esse projeto precisa demonstrar a viabilidade da entrega desse montante de dinheiro. Certo, pessoal? Entendido isso? Ana e Bianca, Neto? Entendido, professor. Beleza. Agora, o que acontece é que, por vezes, isso não é incomum, certo? Isso não é incomum. Por vezes, a pessoa jurídica ela adquire um empréstimo, mas os sócios, ao invés de investir todo o dinheiro cedido pela instituição financeira, ao invés de injetarem os 5 milhões recebidos a título de empréstimo no banco, na pessoa jurídica, eles fazem o seguinte, ao invés de nós investirmos os 5 milhões, vamos fazer o seguinte, a gente
barateia os custos, certo? E ao invés de injetar os 5 milhões, a gente injeta 2 milhões e meio. E os outros 2 milhões e meio, nós repartimos por nós três, para que a gente possa fazer, comprar um novo imóvel, um novo apartamento, cobertura ali na Avenida Boa Viagem. O outro quer comprar uma Ferrari, edição limitada. O outro quer fazer viagens ao redor do mundo, tomar vinhos caríssimos, fazer jantares, enfim. Ao invés de injetarem o capital na empresa, eles utilizam o valor cedido pelo banco em benefício próprio. Veja, se o empréstimo foi adquirido pela pessoa jurídica para investimento na própria empresa, significa dizer que se os sócios não investirem esse dinheiro na pessoa jurídica, utilizarem em benefício próprio ou utilizarem para outra pessoa jurídica, veja, houve uma ilicitude praticada pelos sócios. Vocês concordam comigo? Houve uma fraude praticada pelos sócios contra os seus credores, ou melhor, neste momento, contra o seu credor, ou seja, o banco, porque eles desviaram a finalidade do dinheiro emprestado pelo banco. O banco emprestou para que fosse investido na empresa e não na realização pessoal de seus sócios. Deu para entender, galera, isso? Deu sim, professor. Neto, Bianca, tranquilo? Tranquilo, professor, deu para entender. Deu para entender. Boa. Minha internet travando muito, professor. A internet está travando, Andy? A internet está Tá travando muito. Por exemplo, agora você tá calado. calado. Não, mas eu tô calado agora. Tá muito. Neto, cadê tu? Deu pra entender, Neto? Neto deve ter dado a saída. E aí, galera, então é isso. Só que, como é que a gente faz para descobrir que houve um desvio de finalidade, houve uma ilicitude praticada pelos sócios? Não é fácil de se detectar. Primeiro porque se os sócios, mesmo desviando a finalidade, conseguirem pagar as prestações devidas ao banco, né? Conseguirem pagar os salários dos funcionários, conseguirem pagar as empresas, né? Que foram contratadas para fornecer matéria-prima, para prestar os serviços que fomentem aí o trabalho da empresa. Veja, se tudo ocorrer direitinho, não vai haver reclamação de nenhum credor. Porque o que é que o credor quer? O que é que interessa para o banco? Que o dinheiro seja pago. A maior preocupação do banco é: lhe emprestei 5 milhões divididos aí, você vai me pagar aí em 60 prestações. O banco quer que a prestação seja paga naquele dia. Certo? Se a prestação for paga naquele dia, se você investiu o dinheiro todinho, se você só investiu a metade, se você não investiu nada, o que ele quer é receber o que lhe é devido. Sendo assim, veja, se as prestações forem pagas, ninguém nunca vai descobrir que houve um desvio de finalidade. Concordam comigo? Agora, se o dinheiro foi emprestado à pessoa jurídica, a pessoa jurídica recebeu 5 milhões, mas os sócios só investiram 2 milhões e meio. Os outros 2 milhões e meio, eles investiram em realizações pessoais. Eles não investiram na empresa. E aí eles começarem, e por isso, né, por falta do investimento total, eles começarem a atrasar as prestações acordadas com o banco,
começarem a atrasar os salários de seus funcionários, começarem a dar calote nos seus contratados, né? Pessoas que fornecem ali matéria-prima, pessoas que fornecem serviço para fomentar aí a atividade empresarial. Veja, neste momento, o credor que se sentir lesado, ele vai judicializar contra a pessoa jurídica. É nesse momento que o Estado ele começa a investigar a atividade exercida pela pessoa jurídica com a administração de tais sócios. Quando o Poder Judiciário perceber, entender que os sócios estão praticando alguma ilicitude, não precisa ficar bem provado, basta que o Poder Judiciário encontre indícios houve que há a possibilidade, a mera possibilidade dos sócios terem praticado alguma ilicitude contra seus credores, veja, basta a possibilidade para que o Estado decrete o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para que serve o incidente? Constatada a ilicitude, o Estado vai diferenciar o que é patrimônio dos sócios ou de seus administradores e o que é patrimônio da empresa. E, em consequência, detectar quem se beneficiou com a ilicitude praticada pela pessoa jurídica. Foram os sócios? Se foram os sócios, a Justiça vai arrestar os bens dos sócios para pagar a dívida com seus credores. Se foi a pessoa jurídica, o Estado vai arrestar os bens da pessoa jurídica para pagar as dívidas com seus credores. É assim que funciona. O incidente da pessoa jurídica, ele serve para diferenciar o que é patrimônio dos sócios ou administradores e o que é patrimônio da pessoa jurídica. E aí o Estado, né, o Poder Judiciário, vai investigar quem foi o beneficiado com a ilicitude praticada e aí fazer com quem se beneficiou com a ilicitude arcar com os prejuízos contra seus credores. Galera, deu para entender isso? Se não deu, avisem que eu repito novamente. De boa. De boa? Anne, Bianca, Beatriz. Tranquilo, professor. Deu para entender. Beleza. Pronto, agora, já que vocês entenderam o exemplo, os conceitos que estão aqui nesse material que eu mandei para vocês, a gente vai discutir agora, tá bom? Galera, me deem 2 segundinhos que eu vou botar o meu celular para carregar, tá? Rapidinho, segura aí. Ô, Neto. Neto. Fala, coração. Ó, os grupos que tu for administrador, tira Anderson, por favor. Tira Ele foi assaltado. Aí ele, né, tá sem celular. Mas ele tá bem, só levaram o celular. Aí ele falou comigo que pedi pra tirar. Beleza. Valeu. Aconteceu o que com ele, Bi? Ele foi assaltado. Na quarentena, ela tava fazendo o que na rua, hein? E quem sabe? Foi o que ele me disse, ele veio falar comigo. Agora de tarde. Jesus. É feito, Bi, tá namorada. Ele tá namorando, né? Mas então, Eu tô desatualizado, Bi. Hoje tô fora de área desligado. ele tá na faculdade ainda. Ele tá na faculdade ainda.
Ele não queria assumir, né? Mas estava. Não, ele assumiu, pode. Foi na última semana de aula que a gente foi. Ele falou pra mim que assumiu, mas não assumiu. Assim, tava... Ele mostrou, aí Joana fez aquela radinha. Menina, foi uma... Ah, Aí Joana fez na radinha. Eu comecei a rir. isso, né? Vocês Alguém não me prestam. ouviu. É o quê, Anne? Ia falar alguma coisa que eu não ouvi. Sábado vai começar É o quê, mulher? os carros na rua, né? Só vai circular sábado as pessoas que têm a placa ímpar. Aí vai ficar assim. Um dia só circula os ímpar, outro dia só os meus pares. Agora você entendeu, viu? A pai não me ligou cedo, aí me disse. Pediram para ir para o hospital, levar para o hospital. Aí o pai disse, se o senhor Voltei, pessoal. Deixa só o meu celular abrir aqui, tá? Aproveitei para tomar remédio de alergia, que eu tô com meu nariz tapado. Vocês já estão sabendo da nossa prova? Não, professor, sabia nem que dia é hoje. A gente vai ter uma mudancinha no sistema de avaliação, agora para a segunda avaliação. Vocês vão receber, vocês vão receber um link, e nesse link vai contar, isso vai ser informado para vocês, tá? Direitinho, vão receber lá um passo a passo de como funciona. Vocês vão abrir a prova, eu acho que é num aplicativo, eu acho. Vocês vão abrir a prova no aplicativo e no momento em que vocês abrem esse material, vocês vão ter um tempo para responder a prova, certo? Acho que esse tempo é de 3 horas. Então, vocês não podem, assim, começar a prova hoje e terminar amanhã. Então, no momento em que vocês abrem o aplicativo, a prova, o material lá no aplicativo, vocês vão ter um tempo de 3 horas para responder a prova, certo? Mas isso tudo vai ser passado para vocês. Salvo engano não, o que ficou acordado foi que seria 5 questões abertas. E aí, para cada questão, vocês podem, vocês vão dispor de no máximo 5 linhas.
Vocês vão responder o que foi perguntado em 5 linhas. Que é para dar tempo de vocês responderem ali dentro do prazo que, salvo engano, é de 3 horas. Eu acho também que vocês vão ter um prazo de 24 horas. A gente lança o material. Então, eu acho que é tipo assim, vocês vão ter o dia da segunda-feira para responder a nossa prova, a prova de processo civil, né? E aí, na terça-feira, vocês vão ter o dia da terça-feira para responder a prova que seria daquela data, né? E assim sucessivamente. Mas vai ser tudo explicadinho para vocês, direitinho. Não, Anne. Pelo que eu entendi, esse é um sistema de prova que vai facilitar para vocês terem, porque nessa segunda avaliação, pessoal, a gente tem um prazo menor para entregar as notas. Porque quem não atingir ali aquela média tem que fazer a final, né? E a final é geralmente ou uma semana ou, no máximo, 2 semanas depois da P2. Porque não tem prova, né? Entre a P1, entre a P2 e a final, não tem aula. É só prova. Então, esse sistema novo, ele vai facilitar para que a gente corrija as provas mais rapidamente e entregue a nota para vocês. E aí vocês vão ficar sabendo logo, se mais cedo, né? Se vão fazer final ou se não vão fazer final. Por isso que a prova vai ser só 5 questões, porque questão aberta ela tem uma dificuldade maior, né, para ser corrigida, mas são só 5 e com um número de linhas limitado, assim, para vocês não escreverem uma folha, por exemplo, como resposta, né? Vocês vão ter que responder ali em 5 linhas. Parece que vai ficar legal. Mas aí eles vão ensinar o passo a passo direitinho. A faculdade deve conversar com os representantes e vai explicar para os representantes como funciona e depois vão passar para vocês as instruções de como para acessar a prova no aplicativo. Ficou legal. Vai facilitar a vida de todo mundo, certo? Pronto, pessoal. Ó, eu já estou com o meu material aqui. Vejam aí. Primeiro ponto. Aplicável diante da ilicitude praticada pelos sócios ou administradores. Falamos isso durante toda a explicação, né? Se praticado pela empresa, não há que se falar em desconsideração. Primeiro, nesse ponto. Por que é que não há que se falar em desconsideração se a ilicitude for praticada pela empresa? Exatamente por toda essa discussão que nós tivemos. Ora, quem adquire, né, e quem administra, ou melhor, em tese, quem age é a empresa. Né? Os administradores, eles atuam ali em nome da empresa. Então, quando a empresa adquire um empréstimo, quem é responsável quem é o devedor daquele empréstimo? A pessoa jurídica. Quando a empresa contrata um funcionário, o funcionário é funcionário de quem? Da pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica vende determinados bens, quem recebe os valores? A pessoa jurídica. Então, em tese, as dívidas adquiridas pela empresa devem ser arcadas pela empresa, ou por seus lucros, ou por seu patrimônio, né? Se ela não tem lucro e precisa ser retirado do seu patrimônio. Então, por isso que, se ficar constatado que a ilicitude, ela beneficiou a empresa, lembra que eu falei, pessoal, o Poder Judiciário, diante do processo judicial, ele precisa averiguar, primeiro, se houve uma ilicitude praticada. Segundo, quem se beneficiou dessa ilicitude? Porque se foi a própria empresa, então, quem vai arcar com esse prejuízo? A empresa.
o patrimônio da empresa. Então, não há que se falar em incidente em desconsideração da personalidade jurídica, porque aí não precisa desconsiderar a personalidade jurídica, porque automaticamente o Poder Judiciário vai condenar a pessoa jurídica, e aí, condenando a pessoa jurídica, vai utilizar os bens da própria pessoa jurídica, certo? Agora, se há ilicitude, se houve ilicitude, e se a ilicitude praticada beneficiou aos sócios, aí não. Aí o Poder Judiciário ele vai desconsiderar a personalidade jurídica para proteger o patrimônio da pessoa jurídica e aí sim ir em busca dos bens dos seus credores para fazer com que os credores arquem com os prejuízos causados em nome da empresa, né? Porque aí o que foi que eles fizeram? Eles fraudaram os atos constitutivos, né? Eles ludibriaram os interesses da empresa, fazendo com que a empresa adquirisse empréstimo, né? Assinasse contratos, quando, na verdade, os beneficiados iam ser os sócios pessoalmente, e não a própria pessoa jurídica. Certo? Entendido isso? Segundo ponto. Por isso que, se praticado pela empresa, não há que se falar em desconsideração, porque aí a própria empresa arca com os prejuízos. Tá bom? Tranquilo, professor. Beleza, Neto. Terceiro ponto. Ele diz ali, ó. A descrição pode atingir aos sócios, ou a desconsideração pode atingir aos sócios ou a pessoa jurídica do mesmo grupo societário. Vamos lá. Prestem atenção. Quando é que a gente vai falar em desconsideração? Quando houver uma ilicitude praticada e quando essa ilicitude ela beneficiar os sócios, certo? Porque aí ficando constatado que os sócios se beneficiaram com a ilicitude praticada, aí o Poder Judiciário vai condenar os sócios e aí os sócios vão ter que arcar com os prejuízos causados contra os credores. Agora, é possível também que se os sócios pegaram, digamos que a gente está falando da Coca-Cola, certo? Que é uma empresa, uma multinacional, riquíssima. Digamos que os administradores da Coca-Cola retiraram o empréstimo em nome da Coca-Cola e, ao invés de investir o empréstimo na própria Coca-Cola, eles investem nas empresas do próprio grupo societário, mas não investem, não é pessoalmente, eles não tiraram dinheiro para investir no patrimônio próprio. Eles tiraram empréstimo em nome da Coca-Cola, mas aí investiram em empresas do mesmo grupo societário. Tipo assim, investiram dinheiro, tiraram um empréstimo em nome da Coca-Cola, mas pegaram aquele valor e não investiram na Coca-Cola. Investiram na Del Valle, na Fanta Uva, que mais? Na Sprite, certo? Porque é possível que uma pessoa jurídica seja dono de outras pessoas jurídicas. Entendeu? Deu para entender isso, pessoal? Deu sim, professor. Anne, De boa, Pedro. Bianca. Eu não entendi, não. Eu entendi, não vou mentir. Quem não entendeu foi Anne. Certo, Anne? Muito bem, muito bem, muito bem. Anne, seguinte. Você concorda comigo que uma pessoa jurídica pode ter vários bens, certo? Sim, sim. Você concorda que, dentre esses bens, uma pessoa jurídica pode ser dona de outra pessoa jurídica? Ficou meio confuso, professor, a pergunta. Uma empresa pode ser dona de outra empresa? Sim ou não? Eu acho que sim. Pode. Uma empresa maior,
ela pode ter várias empresas menores ou uma empresa maior pode ter várias outras empresas do mesmo porte da empresa que a comprou, certo? São pessoas jurídicas diferentes, mas que fazem parte de um mesmo grupo societário. Por exemplo, Anne, deixa eu mudar o exemplo, tá? No meu exemplo, a Coca-Cola é um grupo, né? É uma empresa grande, dona de outras empresas menores, mas que também são grandes. Tipo assim, a Coca-Cola é dona da Fanta, a Coca-Cola é dona da Sprite, a Coca-Cola é dona do Professor, Vale. Oi, Bia. Beatriz. seria, no caso, como se fosse uma fusão. Bia. O que acontece é que quando há a fusão, as empresas passam a ser uma coisa só. Certo? Nesse Certo. caso de grupo societário, nós temos uma empresa maior sendo dona de outras empresas menores. Certo? Entendi. Por exemplo, Anne, fala comigo. Tô aqui. Por exemplo, Anne, o consórcio Grande Recife. O consórcio Grande Recife, ele é uma empresa, certo? Que é dona de várias outras pequenas empresas. Por exemplo, me diga aí 3 nomes de ônibus. Empresas de ônibus. Professor, eu não ando de ônibus. Desculpa, né? É porque eu não sou daqui, Anne, aí eu não sei o nome dos... Vamos lá. Do ônibus de ônibus. Diz É. aí, Neto. Diz aí, Neto. Borborema, Borborema, Caxangá, Veracruz, Metropolitana. Metropolitana. Pronto. Isso aí. Boa, Neto. Obrigado. Anne, o Consórcio Grande Recife, ela é uma empresa maior que é dona dessas outras pequenas empresas menores, né? Empresas menores, que são a Veracruz, a Borborema, a Caxangá, a Metropolitana. Todas essas empresas menores pertencem a uma empresa maior, Consórcio Grande Recife. Sabia disso? Descobri agora, professor. Pronto. Então, você conseguiu entender o que é um grupo societário? É uma empresa maior, dona de outras pequenas empresas. E o mesmo acontece com bancos, Anne. Os bancos, Itaú, Bradesco, a própria Caixa Econômica, que são os bancos públicos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil. Veja que eles vendem seguros, né? Existe o seguro de vida Itaú, existe o seguro de vida da Caixa Econômica, o seguro de vida do Banco do Brasil, seguro contra roubos e furtos, seguro de carro. Veja, esses produtos vendidos pelos bancos são produtos, na verdade, de empresas menores que pertencem à empresa maior. Tipo assim, todos os funcionários da Nova Roma têm conta no Itaú, que é para receber os salários, né? Só que aí, toda vez que a gente vai no Itaú para fazer alguma coisa, né, resolver algum problema da nossa conta, o gerente chega e diz: eu estou vendo aqui que você tem um dinheiro X na sua conta. Você não quer adquirir um título de capitalização, ou você não quer adquirir um seguro de vida, ou você não quer adquirir um seguro de carro. Veja, esses seguros que eles tentam vender para a gente são seguros que pertencem a uma empresa menor, e essas empresas menores, elas têm como dono o próprio Banco Itaú. Então, é uma empresa maior, dona de empresas menores, chamamos isso de grupo societário, que são
É uma empresa dona de outras empresas. Geralmente uma empresa maior, dona de empresas menores. Grupo societário. É como se as empresas fossem sócias, entendeu? Então, pessoas Entendi, professor. sendo sócias. Pronto, boa. Que bom. Muito obrigada, viu? Nada, Anne. É para me dizer mesmo quando não entender, porque aí a gente tem a oportunidade de discutir o assunto, tá? Para a gente esclarecer aí algumas pendências. Eu pergunto mesmo, professor. Sem É para problema. perguntar mesmo, é para perguntar mesmo. Aí, Anne, vê só. Então, no terceiro ponto a gente diz assim, ó, desconsideração pode atingir os sócios ou a pessoa jurídica do mesmo grupo societário. Então, quando se estabelecer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é porque ficou constatado que os sócios praticaram alguma ilicitude. Só que aí não basta só os sócios terem praticado alguma ilicitude. É preciso saber quem se beneficiou com a ilicitude praticada, certo, Anne? Quem foi que se beneficiou com a ilicitude praticada? Foi a empresa? Porque se foi a empresa, não precisa desconsiderar a personalidade jurídica. Porque aí a própria empresa vai arcar com os prejuízos. Agora, houve ilicitude? Beleza. Quem se beneficiou com a ilicitude? Essa pergunta, Ana, ela só pode ser respondida por meio da investigação judicial. O juiz ele precisa saber, o empréstimo foi adquirido em que data? Digamos que o empréstimo foi adquirido em 2015. Aí o Poder Judiciário vai investigar se os sócios da empresa, depois de 2015, passaram a ter um patrimônio maior. Se os sócios compraram casas, carros, terrenos, outras empresas, porque é por meio dessa investigação que se constata quem foi que se beneficiou com a ilicitude praticada. Se os sócios forem os beneficiários da ilicitude praticada, ou forem os beneficiados da ilicitude praticada, aí sim vai haver a desconsideração, que é para preservar, que é para manter intacto o patrimônio da pessoa jurídica e a justiça ir atrás dos bens dos sócios. Vai pegar casa, vai pegar carro, vai pegar relógios, quadros de grandes valores, né? Vai adquirir, vai pegar as fazendas, os jet skis, vai pegar os terrenos ou, não sendo os sócios, né? Se esse dinheiro tivesse sido investido em empresas do grupo societário, aí as empresas do grupo societário é quem vão arcar com os prejuízos causados à sociedade maior, a sociedade grande, né? A empresa maior, dona das empresas menores, certo? Entendido agora, Anne? Entendido, professor. Massa, bora para o quarto ponto. O quarto ponto diz assim: no caso da desconsideração inversa, atingir a pessoa jurídica. Aí, veja, esse ponto é exatamente a discussão anterior. Então, quando se constatar que a empresa a ilicitude ela beneficiou a própria empresa, aí a gente chama de desconsideração inversa, que é no sentido de a própria empresa arcar com os prejuízos, certo? Porque a gente considera que a desconsideração ela só ocorre quando os sócios ou pequenas empresas do grupo societário forem os beneficiados com a ilicitude praticada. Beleza? Desconsideração. Agora, quando a própria empresa for beneficiada com a ilicitude praticada, aí a gente chama de desconsideração inversa. É só uma nomenclatura, tá? Quando é que há a desconsideração inversa? Quando a própria empresa for a beneficiada com as ilicitudes praticadas por seus administradores ou seus sócios. Tá? Entendido isso? Tranquilo. Aí a gente afirma que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
cabe em todas as fases do processo. Vocês estão vendo aí, ó, é o 5º ponto da nossa aula. Cabe em todas as fases do processo. O que significa dizer? Pode ocorrer no processo de conhecimento, pode ocorrer na fase recursal. Se ocorrer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser na fase instrutória, lá naquele iniciozinho, que é quando o Estado, Poder Judiciário, recebe a petição inicial, depois recebe a contestação da parte ré, fase instrutória. Pode ocorrer na fase probatória, que é na fase em que as partes trazem suas provas para tentar convencer o juiz, que é a fase em que as partes trazem as suas testemunhas, né? Que são as testemunhas oculares, as que viram, as que trabalharam nas ilicitudes praticadas, fase instrutória, fase probatória, ou na fase de sentença mesmo. Ou seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele não tem hora para acontecer. Ele pode acontecer em qualquer fase do processo de conhecimento ou em qualquer fase do processo, da fase recursal. Ou melhor, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode acontecer em qualquer fase do processo de conhecimento e em qualquer momento da fase recursal. Não tem hora para acontecer. Pode acontecer em qualquer momento. Certo? Certo. Quem pode requerer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Tanto os credores quanto o Ministério Público. Credores e Ministério Público. Magistrado ex officio não pode requerer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, certo? A gente viu lá atrás, tanto na assistência quanto no Amicus Curiae, que os dois podem ser requeridos pelo Estado, pelo juiz, ou seja, ex officio, podem ser requeridos pelo membro do Ministério Público e podem ser requeridos ou por autores ou por réus. Ou seja, todo mundo pode requerer a assistência ou o Amicus Curiae. Aqui, ó, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, só os credores ou o Ministério Público. Juiz ex officio não pode requerer. Mesmo que o juiz perceba que pode se tratar de uma ilicitude praticada pelos sócios contra os credores, que se instituir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode-se constatar quem se beneficiou, mesmo assim, o juiz ele não tem o poder de requerer ex officio o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele tem que aguardar caladinho que alguém, ou seja, ou os credores ou o Ministério Público requeira essa modalidade de intervenção de terceiros. Tá certo? Certo, professor. Eu quero até que vocês façam aí devem estar com algum bloco, algum caderninho. Eu quero que vocês... Olha, anotando aqui. Beleza, Neto. Então, anotem o seguinte. Todos podem requerer o incidente, menos o juiz. O juiz não pode requerer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por que ele não pode, professor? Veja, porque é regra. O Código de Processo Civil entende que ele entende que, se requerido pelo juiz, isso pode trazer ainda mais uma confusão para o julgamento desse processo. Então, ele proibiu que o juiz ex officio requeira essa modalidade de intervenção para que a responsabilidade caiba apenas aos credores e ao Ministério Público. Certo?
Certo. Beleza, beleza. Anotou aí, Neto? Mais de bala. Boa. Aí ele diz assim, ó, cabe nos juizados. Para quem está anotando, coloque aí. É a única intervenção de terceiros que cabe nos juizados especiais. Nenhuma das outras é possível ocorrer nos juizados especiais, só na justiça comum ou nas justiças especializadas. Agora, como forma excepcional, o Código de Processo Civil permite que haja o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais. É a única modalidade, certo? Anotem aí. Única modalidade possível nos juizados especiais. Única modalidade possível nos juizados especiais. Professor, o Opa. senhor espera aqui 2 minutinhos para eu dar remédio à minha mãe? Espero demais. Eita, depois vá sim. Quando você Rapidinho, tá? como é que ela tá? Tá certo, filha. Tá bom. Eu vou aproveitar para tirar a rede da varanda, que eu acho que tá molhando, porque tá chovendo. Me dei também 30 segundos. Pode ir, professor. Dali, Bia. E aí, professor? Fala aí tua história de vida. Conta a tua, que eu tô vendo que tu não tá respeitando quarentena nenhuma. Eu não, se eu contar, tu chora. Conta aí. Não, pô, eu tô correndo de manhã cedinho, sem ser pular da cidade, pular da mata aqui. Tá Volte, querendo voltar aos fique em gominhos, casa. né? Tô. Meu irmão, por incrível que pareça, tu falou disso. Eu ontem, pô, do nada, um amigo meu me ligou e falou isso pra mim também, pô. Eu disse, Olha, pô, professor. tá na Disney. Pra tu ver. Eu vou Também até não rir. engordei, não, pô. Aí É tem o que como não é? Até engordar, agora não, eu não pô. engordei. Eu já Até como agora eu não muito, engordei, viu? não. Mas imagina eu em casa. Anne, quando a gente voltar da aula, ela não passa nem no portão da Nova Roma. Vai te lascar. Teu pai não diz à tua mãe que tá mais fácil alimentar cavalo do que tu, não? Direto, diariamente. Isso é rotineiro já. Triste, viu? E eu só faço comer hambúrguer, minha gente. Tem como isso não. E outra, de Então, madrugada, né? eu me pesei essa Não, semana, madrugada é um não ganhei inferno. peso, não. Madrugada é um inferno. Menina, Jesus, que fome. Eu parei, pô. Eu tava indo dormir 8 horas da manhã. Agora não, eu tô assistindo a aula, mas já tô com sono. Aí quando dá 4h30, eu me acordo, 5 horas eu vou correr. Olha, Quem diria, hein? olha. Gosta assim? A Agora, vida tem, Mudança de vida. a vida tem dessas, pô. Eu fui um e dia tá caminhar foda, só. bicho, aqui em Hashtag vem pro meu mundo. Dia das Mães. O que foi? Aí, Não. fiz escondidinho de aqui pro almoço. Gordura, professor. Gordura, dando no A gente tá gordo. falando aqui, professor, de engordando nessa quarentena. 5 quilos eu já. Professor, Sério, professor? eu quase bati os 100. Sério, Neto? Mas nada. Eu Não. tava Eu- Tu tava contando. com quanto, filho? Oi? Tu tava com quanto? 97. Oxe, por isso que tu tá correndo, parceiro. Tô não, tô nada. É por isso, agora tá Mas também, explicado. eu tava falando aqui, professor, que também muita coisa de madrugada, pô, virando o dia comendo de madrugada. Aí engorda muito. Pego 3 pães, aí bota hambúrguer, não sei o quê. Aí, oxi. Ô, É Neto, porque mas isso não é um lanchinho, né, meu filho? é porque também agora pouco importa se é dia ou noite, né? A gente não pode sair de. Porque antes, né? Antes engordava comer de madrugada, porque em casa de madrugada a gente ficava em casa, não saía, o metabolismo não funcionava bem.
Mas agora, veja, o metabolismo não vai funcionar bem em hora nenhuma, porque a gente tanto faz de dia ou de noite, a gente está dentro de Come e casa o tempo deita. todo, come e deita. Exatamente. Come. E aqui, minha gente, ó, tipo assim, eu engordei 5 quilos já. Quando essa quarentena começou, eu tava com mais ou menos 82, 81, por aí. Aí agora, Não, 87. Eu agora tô com 87. 87 não, mentira, 88. Eu me pesei antes quando fui tomar banho, 88. Mas eu cheguei a 89,700. É só porque eu já dei uma fechadinha na boca e aí já emagreci ali um quilinho e meio. Mas logo no início da quarentena, eu e Daniel comíamos aqui quase todo dia, quando a Aurora ia dormir, a gente comia assim, uma lata de leite moça. Daniel fazia brigadeiro e a gente assistindo o filme comia uma lata de leite moça. A primeira semana foi assim, todo dia brigadeiro de noite. Não tem Mas é tão bom. condições. É bom, é uma maravilha. Agora, veja. É bom. E eu ainda tenho mania, minha gente, vocês não vão acreditar. Quando a gente faz o brigadeiro, ele fica quente, né? Aí eu boto ele quente num potinho, boto sorvete em cima e em cima do sorvete eu boto farinha láctea. Veja, Você nunca tinha ouvido, não? Caprichou. fica bom. Caprichou. Agora, só coisa que engorda, né? Brigadeiro, sorvete e farinha láctea. Veja, 5 quilos. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu tenho uma facilidade muito grande de engordar. Eu engordo fácil, fácil. Graças a Deus não tenho. Graças Quando a eu... Deus, senão. Mas tu não tem, porque tu tem quantos anos? 19, 18, né? 19. Quando tu tiver na minha idade, aí tu vai ver. O cara engorda, meu amigo, com vento. Você toma um copo de... Eu tô sendo a chata aqui em casa. Por quê, Tô. Bianca? Bianca ou Beatriz? Beatriz. Beatriz, né? Tô sendo a chata aqui em casa, tentando controlar todo mundo. Tem condição não, professor. Já tinha meu irmão mesmo, ele vai casar em janeiro, ele tem que se cuidar. Eita, é mesmo, é mesmo. Minha gente, e a coisa tá ficando tão séria, não tá? Oh, Muito. Vocês viram que vai ser decretado lockdown aqui, né? Sim. E a Europa e a China estão se preparando para uma segunda onda de Gabriele. contaminação. Porque Sério, professor? Sério, sério. Em Wuhan, que é onde surgiu, né? Já tinha parado de surgir casos novos, assim. Só quem estava se recuperando, mas assim, não tinha mais, já estava várias semanas sem ter nenhum caso. Uhum. Viram 5 novos casos na Alemanha e na Dinamarca. Surgiram novos casos depois de vários dias sem casos novos, porque eles estão relaxando, né, a quarentena, assim, estão permitindo as pessoas saírem mais. A Itália também, eles estão permitindo as pessoas saírem de casa. E aí está contaminando de novo. E olha, a gente nem, é verdade. a gente nem entrou no pico. A gente nem entrou no pico aqui no Brasil. Ou seja, vai demorar ainda para a coisa voltar ao normal aqui no Brasil. E imaginem se tiver uma nova contaminação, uma segunda onda de contaminaminação. Ai, fodeu, velho. Ainda bem vai que eu dar me virada do desgracei no ano. carnaval. Eu tenho uma amiga minha que ela mora na Espanha. Eu tava conversando com ela essa semana e ela tava dizendo exatamente isso, que eles começaram a liberar alguns lugares, a saída e tudo mais, mas muito controlado, porque ainda tem muito receio. Lá teve 20 e poucos mil mortos. 20 e poucos mil na Espanha, 20 e poucos mil na França. Na Alemanha, uns 7 mil. Reino Unido, 30 e poucos mil. A gente já tem 11 mil no Brasil.
E parece que só agora que o pessoal realmente está tomando dimensão assim, da necessidade de realmente você ficar em casa. Que era como eu estava conversando com meu primo esses dias, no começo da quarentena, parece que a galera estava levando a quarentena como se fosse um feriadão. Ô, Bia, Tava todo mundo de férias. mas você viu A que... gente também tava levando, não foi, Beatriz? As Oi? praias daqui, vocês lembraram as fotos que tiraram das praias aqui? Sim. Tudo lotado, não dava Então, é exatamente por causa de disso. cima não Parecia dava pra ver a feriadão. areia não, da praia não, só os guarda-sol. E outra, vocês lembram que... Aliás, outro que vocês lembram não, esse final de semana foi um final de semana teste, né? Para várias capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Nenhuma capital do Brasil, nenhuma, ultrapassou a marca de 55% de isolamento. Ou seja, metade da população está ficando em casa. A outra metade está saindo, porra. Como se nada tivesse acontecido. Exato. Por isso que só o lockdown agora para poder o povo ficar em casa. Agora, isso é ruim porque, assim, né? As pessoas vão começar a ser abordadas pela polícia na rua, pô. Tipo assim, você vai estar saindo de casa para ir no supermercado, a polícia vai lhe parar. Para saber por que é que você está no rodão. Exatamente. O pessoal não tem consciência, não. No sábado, eu fui fazer algumas compras para aqui para casa. Como ontem foi dia das mães, né? A gente foi comprar algumas coisas para Tá fazer um tudo almoço lotado, especial para mano. amanhã, né? Uhum. Aí eu fui de máscara, tudo certo. Meu pai também foi, a gente entrou separado. Mas tinha muita gente perto da feirinha e dentro assim, ao redor do supermercado, sem máscara, como se nada tivesse acontecendo. Pois É é. muito complicado. A gente aqui em casa, até supermercado, a gente está fazendo pelo Uber Eats. Para não ter que sair, entendeu? A gente só desce agora, só sai de casa para ir na padaria, que é vizinho colado com o meu prédio. E supermercado a gente está fazendo pelo Uber Eats. Pede e eles vêm trazer aqui. Porque, veja, não tem condição. Não tem condição. Sim. Realmente. E principalmente no caso de vocês, que tem uma menina pequena em casa. Pois A é, preocupação é enorme. E Por exemplo, minha Daniel, mãe, ela trabalha no hospital. Aí, normalmente, eu que vou deixar ela no plantão. sua mãe trabalha no hospital também, é, Bia? Minha mãe é. Meu Deus do céu. Sua Aí mãe é o ela quê? trabalha na Médica? UTI pediátrica. Não, ela é técnica de enfermagem. Sim, sim. Aí ela trabalha na UTI pediátrica. Então, a gente vai deixar ela no plantão. Hoje mesmo, eu até pedi para Ana avisar para o senhor que talvez eu me atrasasse porque eu tinha que deixar ela. E amanhã de noite eu vou buscá-la. A gente fica super aflito, principalmente porque cada dia que ela tá em casa, a gente escuta ela falando: não sei, fulano entrou de atestado porque tá com febre e tudo mais. Então, assim, graças a Deus não tem nenhuma criança da UTI que esteja contaminada. No entanto, os outros técnicos, os enfermeiros, os médicos que trabalham em outros hospitais, que convivem com ela, muitos estão colocando atestado. Então, a gente, fica com o coração na mão, porque ela tá bem, graças a Deus. Então, ela também fica naquela questão da consciência de não se ausentar do ofício dela e prejudicar as crianças que estão lá. Sim. Mas a gente leva e fica com o coração na mão, porque a gente não sabe. Vai que algum técnico que está no plantão com ela está contaminado, não sabe, e acaba contaminando ela. Então, é muito complicado. Hoje mesmo, o marido da amiga dela morreu. Estava com Covid. Deus do céu. Então, a gente fica com o coração na mão. Meu Deus do céu. A Daniel é médico, né? Ele não é da linha de frente, porque ele é oftalmo. Mas ele faz parte de vários grupos, né? Grupo da faculdade, grupo da clínica onde ele trabalha, enfim. Ele está em vários grupos de médicos e eles ouvem, assim, coisas absurdas, tipo assim, de médico que teve... Hoje ele estava me contando um caso de um médico que estava sem sintoma nenhum, mas aí se testou e deu positivo. Tipo, ele deu positivo, mas estava assintomático, não teve nada, né? Aí ele relaxou, porque achava que, tipo, eu já tive, não vou ter de novo, né? Novo. Quer dizer, ninguém sabe se ele pegou de novo, porque ainda não é
que não pega de novo. Teve uma vez, você fica imune, né? Mas isso, assim, é uma suposição, assim. A maioria, hoje, tudo indica que não pega de novo. Mas, veja, ninguém consegue comprovar, porque se sabe muito pouco dessa doença ainda, né? Ou das... E é muita responsabilidade também dos próprios funcionários de saúde. A gente, sim, quem tem funcionário de saúde em casa, a gente escuta os relatos direto. E no começo mesmo da quarentena, minha mãe super chegava aqui em casa, ela sempre toma muito cuidado. Não só por colocar em risco a vida dela, mas principalmente, que é como ela diz, já basta eu colocar em risco as pessoas que moram comigo, não vou botar em risco os outros, porque ela tem que voltar para casa. E ela falava, tem muita gente no começo da quarentena que ficava andando pela UTI sem máscara, muito médico, muita enfermeira. Eles mesmos que devem ser os primeiros a dar o exemplo, até a consciência, que estão trabalhando direto, muitos deles não usavam todos os equipamentos necessários para se prevenir. O pessoal só realmente começou a fazer uso quando o número na própria UTI começou a aumentar de casos, quando começaram a perder gente próxima. Aí foi quando o pessoal começou a andar de máscara e tudo mais. Manhã mesmo, quando ela dorme lá, que ela dá plantão de 24 horas, ela dorme com a N95 e ainda enrola um lençol na cara, que é para ter o mínimo de contato possível. Sim, meu Deus do céu. É muito preocupante. Aí, esse caso que eu estava contando, não se sabe se ele pegou de novo ou se ele teve um falso positivo. Porque, veja, das duas, uma. Ou ele teve um falso positivo, e aí ele deu positivo, mas ele nunca tinha tido, mas ele não estava com a Covid. Aí agora pegou de novo, está com 50% do pulmão comprometido. Caramba. Pensem, um médico isso. E outros casos, assim, que ele... Ou talvez ele não tivesse curado ainda. Talvez também seja isso. Pois é, e deu uma pior... Mas parece que ele fez isso logo no início, lá no iniciozinho, sabe? Enfim, hoje eu estava conversando, na hora que começou, eu tinha acabado de falar com uma amiga minha de faculdade, que o marido dela também é médico, e ela tá grávida. E ela tem uma bebê da idade Aurora. Aí está ela, o marido e a bebê. E ela é grávida. Aí ontem ela estava dizendo que o marido vai ficar no hotel, não vai voltar mais para casa. Porque ela é grupo de risco, porque está grávida. Ele não vai mais voltar para casa porque é médico. E ela tem medo, né, de pegar alguma coisa. Por estar grávida ainda pior. Vai ficar sozinha, ela grávida, com a filhinha de 1 ano e meio. E aí vai ficar sozinha pelo menos 2 semanas, que é porque tipo, ela tá tendo contato com ele direto, né? Aí se em 2 semanas ela não apresentar nada, aí ela vai fazer o teste, se der negativo, ela vai para casa dos pais. Diga aí, velho. É muito doido, assim, a gente tá vivendo É complicado demais. muito louco, muito louco, muito louco. Sim. Nós somos privilegiados de poder ficar em casa de alguma forma, entendesse? De alguma forma. Se a gente tá podendo ficar em casa, claro que todo mundo vai ter seus perrengues, né? Seus aperreios, mas assim, se a gente tá podendo ficar em casa, a gente é sortudo, assim. E com toda certeza. quem tá indo pra rua é quem tá pior. Colega mesmo, para você trabalha no... Pode falar, Bia. Minhas tristezas semanais são quando eu vou deixar ela no hospital. E Imagino. minha felicidade é quando eu vou buscar ela e eu vejo que ela tá bem. Tá bem, porque imagino. É realmente... A gente fica com o coração na mão. Não tem como. E vai permanecer bem, Bia. E a Deus gente quiser. tava ela hoje. Deus me ouça. Eu fui Vai. deixar ela hoje antes de eu sair de casa. E liguei o carro, né? Aí eu olhei pra cara dela e fiz, mãe, vai não. Sim. Eu imagino. É muito, muito complicado. Muito, 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 muito.
Muito. Muito. E assim, enfim, é muito difícil. Ô, Anne, sua mãe tá melhor? Que ela caiu de moto, não foi? No meio da aula, semana passada. Oi, professora, ela sofreu acidente com meu padrasto. Meu Deus, mas foi sério? Não, não foi tão grave, não. Foi aqui na Gabi, não, perto de casa. Ela só quebrou os dedos do pé, rasgou a perna e teve muito arranhão pelo corpo. Meu Deus do céu, então foi grave, mulher. Não foi grave, não. Poderia É doido, ter Anne. sido pior. E poderia ter sido pior. Meu Sim. padrasto também tá todo arranhado, não consegue andar. Meu Rasgou Deus a do perna céu. também. Mas poderia ter sido Você pior, tá pelo menos saiu falando isso? com vida. Meu Você Deus. tá falando isso? Quando eu liguei pra ela no final da aula, eu fiz, amiga, como é que tia tá? Ela, não, amiga, a mãe tá bem, ela só tá com uns arranhões na perna e tá sem conseguir andar direito. E Mido, como é que ele tá? Ah, Mido tá ótimo, menina, não aconteceu nada com Mido. Aí quando eu ligo no outro dia, ela, não, eu tô limpando aqui os pontos de mãe e de Mido. Eu não aguentei não, meu professor, mas eu ri. Meu Deus do céu. Ela não tem condições não, qualquer coisa, ela acha que pouca coisa vai dar grave. Mas poderia ser pior. Sim, sim, Aí sim, ela poderia sim, ficar sim, internada com no certeza. hospital. Com certeza, com Poderia ter sido certeza. muita coisa pior. Comparado a isso, ela tá ótima. Com certeza. E é isso que eu comparo, né? É. Mas na hora, eu tô inteiro, viu? A gente acaba tendo que agradecer, né, não, Anne? Diante das circunstâncias. Então, a gente agradece, professor. Qualquer prejuízo é lucro. Exato. Enfim. Minha gente, vamos lá, vamos dar continuidade. Oxe, Daqui a pouco eu libero mas vocês, bem. tá? A aula tá acabando já, eu libero vocês, tá bom? Tá certo. Tá certo. Ó, 2 pontinhos. Ele diz aqui, ó. Se deferido o incidente por decisão interlocutória, será atacado por agravo de instrumento. Pessoal, aqui não tem muito o que explicar, não. Porque essa parte aqui, se vocês já tivessem estudado recursos, a gente poderia discutir um pouco mais. Mas como vocês não pagaram recursos, aí a coisa é mais assim, entender como coisa funciona e ponto. Seguinte, agravo de instrumento, que ele diz aqui, né? Se deferido o incidente por decisão interlocutória, será atacado por agravo de instrumento. O último ponto, se deferido pelo relator, será atacado por agravo interno. 2 coisas. Agravo de instrumento é um recurso de primeiro grau que serve para atacar a decisão interlocutória. Se eu falei grego para vocês, a gente pode esmiuçar sobre isso. Professor, recurso de primeiro grau que serve para o quê? Para atacar a decisão interlocutória. É que é o seguinte, Neto. Entre a propositura da ação e a sentença de primeiro grau, o juiz pode tomar alguma decisão, certo? Qualquer decisão tomada pelo juiz, nós chamamos de decisão interlocutória. Do tipo assim, quando o autor propõe a inicial e pede para que o juiz conceda uma decisão liminar, um pedido liminar, e o juiz nega. Veja, quando o juiz nega esse pedido de liminar, ele é uma decisão interlocutória. Como é que a gente faz para recorrer dessa decisão? Agravo de instrumento. Quando o juiz diz, junte aí as suas testemunhas, eu quero que você traga os nomes das suas testemunhas. Aí a gente vai e apresenta. O máximo de testemunhas são 6 testemunhas, né? Então, a pessoa junta 6 testemunhas. Aí o juiz, ele ouve a primeira, ouve a segunda, ouve a terceira, e aí ele acha que todo mundo falou a mesma coisa, ele diz, para dizer a mesma coisa aqui, então não precisa eu ouvir as 6 testemunhas, me dou por satisfeito com essas 3 testemunhas. E aí a parte pode entender que ela vai ser prejudicada se ele não ouvir as 6 testemunhas. E aí diz, não, Vossa Excelência, eu gostaria que você ouvisse as 6. Ele diz, não, eu entendo que é desnecessário ouvir as 6 testemunhas, me dou por satisfeito com 3, e se você estiver insatisfeito, que recorra. Como é que ele faz para recorrer dessa decisão? Agravo do instrumento, certo? O agravo do instrumento
é um recurso que serve para recorrer de decisão interlocutória de primeiro grau. Porque se o processo já estiver no segundo grau, na fase recursal, quando você precisa recorrer de uma decisão, ou melhor, quando você quer recorrer de uma decisão interlocutória, essa decisão ela foi tomada pelo relator. Como é que a gente recorre de uma decisão interlocutória dada pelo relator? Aí deixa de ser agravo de instrumento, porque agravo de instrumento é no primeiro grau, recurso contra a decisão interlocutória no segundo grau também é agravo, mas aí não de instrumento, agravo interno. Então, recurso contra a decisão interlocutória no primeiro grau, agravo de instrumento. Recurso contra a decisão interlocutória no segundo grau, agravo interno. Agravo de instrumento no primeiro grau e agravo interno no segundo grau. Certo? Deu para entender isso, galera? Querem que eu repita? Deu Por mim, não. Tranquilo, Pedro. Todo mundo tranquilo? Professor, se eu puder repetir, eu agradeço. Posso sim, Bia. Seguinte, Bia. Toda decisão tomada pelo juiz de primeiro grau, que não for decisão de sentença, porque sentença é decisão final, é decisão que encerra pelo menos a fase do processo de conhecimento, que é o processo de conhecimento, é o processo de primeiro grau, certo? Decisão final é decisão de sentença, que é a decisão que põe fim àquela fase do processo, a fase de conhecimento, a fase do processo de primeiro grau. Não sendo sentença, todas as outras decisões tomadas pelo juiz no processo de primeiro grau são decisões interlocutórias. Todas. Se não for decisão de sentença, serão decisões interlocutórias. Como é que você recorre de uma decisão interlocutória? Interlocutória significa dizer que ainda está no ínterim da coisa, né? Durante o processo. Para recorrer de uma decisão interlocutória no primeiro grau, o recurso é o agravo de instrumento, sempre. Agravo de instrumento. Então, quando no primeiro grau, um dos credores ou o Ministério Público pedem para que seja concedido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz tem duas alternativas. Ou conceder o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou negar. Então, quando ele tomar a decisão de conceder ou de negar e você se sentir prejudicado com essa decisão, como é que você faz para recorrer dessa decisão? Agravo de instrumento para o segundo grau, certo? Agora, se o processo não tiver no primeiro grau, se ele tiver no segundo grau, e você precisar atacar uma decisão interlocutória no segundo grau, como é que ataca essa decisão? Agravo interno, certo? Porque no primeiro grau, como é que você ataca, como é que você recorre de uma decisão interlocutória? Por agravo de instrumento. O nome do recurso é recurso do agravo de instrumento. É o recurso que serve para atacar uma decisão interlocutória. No segundo grau, para atacar uma decisão interlocutória, chamamos de agravo interno. Certo, Bia? Certo, professor, obrigada. Se não, diga que a gente repete de novo. A gente Não entendi. um jeito de explicar. Tá tranquilo? Tá sim, muito obrigada. Vejam só, galera, são 9h30. A gente poderia até começar uma outra modalidade de intervenção. O que acontece é que se a gente começar agora, a gente não vai terminar. Então, para não deixar pelo meio, a gente encerra a aula por aqui e na próxima semana a gente vê chamamento ao processo, certo? Eu vou digitar agora esse material da aula de hoje e, além de estar no grupo, eu vou lançar lá como é que se diz? Lá no portal, tá certo? Portal. Tá certo, professor. Beleza.
Beleza? Ó, boa noite para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa. A próxima intervenção é o quê, Pedro? Chamamento ao processo, eu acho. É a última, professor? Processo. É a última. Chamamento ao processo. A prova vai ser só até aí, é? Ou melhor, é a última não. Também tem denunciação da lide, Anne. Porque são 5, né? Mais duas. São 5. Tem mais duas. Chamamento ao processo e denunciação da lide. Depois a gente tem mais um assunto que é regras de distribuição e valor da causa. Como calcular o valor de uma ação, certo? Certo. Vai até aí para a prova, professor? Vai até aí para a prova. Isso. Suave de boa, professor. Suave de boa. Mas a segunda prova também vai ser bem de boa. Eu vou dizer bem como... Antes, na última aula, eu vou dizer qual vai ser a prova, para vocês não serem pegos de surpresa. Vocês vão saber. A prova vai estar bem legal. Viu? Uhum. Tranquilo, minha gente. Boa noite para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês a semana todinha. É só mandar um WhatsApp para mim. Tá bom? Tranquilo, professor. Obrigado. Professor, boa noite. Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, meninas. Boa noite. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau.